Tem uma coisa que eu acho muito importante dizer logo no começo, porque talvez isso já explique muita coisa que você vem sentindo e ainda não conseguiu nomear. Nem tudo que você sente, por exemplo, ao longo do mês é aleatório. Nem toda fase de cansaço vem do nada. Nem toda procrastinação é simplesmente preguiça. Nem toda oscilação emocional é falta de equilíbrio. E nem toda sensação de peso significa que alguma coisa está errada com você. Muitas vezes o que está acontecendo é que você está vivendo um ciclo, mas ainda não aprendeu a ler esse ciclo com clareza. E eu falo isso porque quando a gente começa a observar a Lua com mais consciência, muita coisa passa a fazer sentido para a gente. A Lua não fala apenas com o céu. Ela fala com os ritmos, os movimentos, o recolhimento, a expansão, o corpo, a água, a forma como a nossa energia se organiza. E para mim isso nunca foi uma ideia abstrata. Aliás, muito pelo contrário. Sempre foi algo muito concreto. Porque quando você realmente observa, percebe que existem fases em que tudo dentro de você parece mais aberto, forte, presente, visível, disposto a agir. E existem fases em que a energia muda completamente. Você sente mais peso, mais lentidão, mais necessidade de recolhimento, mais sensibilidade, mais cansaço, ou até mais dificuldade para manter constância. O problema é que a maioria das pessoas foi ensinada a se avaliar sempre do mesmo jeito. Se está produzindo muito, acha que está tudo bem. Se está mais lenta, se cobra. Se sente mais dificuldade para agir, se julga. Se precisa de recolhimento, acha que está regredindo. Se sente uma oscilação maior, interpreta como fraqueza. Só que quando você começa a observar os ciclos com mais profundidade, percebe que isso não é tão simples assim. Existem momentos em que a energia pede construção. Existem momentos em que ela pede limpeza, em que ela pede silêncio ou fortalecimento. Assim como existem momentos que ela pede expansão, e quando você ignora isso, entra em guerra com o seu próprio ritmo. Eu acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais tanta gente se sente confusa. Porque sente muita coisa, mas não sabe interpretar. Percebe mudança no próprio corpo, na própria mente, na disposição, no humor, na sensibilidade, mas continua tentando viver tudo da mesma forma, como se todas as fases exigissem o mesmo tipo de postura. E não exigem. A Lua ensina justamente o contrário. Ela mostra que existem movimentos diferentes, funções diferentes e momentos diferentes. E quando você começa a respeitar isso, a sua relação com você mesma muda muito. Porque uma coisa é viver se perguntando o tempo inteiro o que há de errado comigo. Outra muito diferente é começar a perguntar em que fase eu estou e o que essa fase está pedindo de mim. E essa segunda pergunta ela é muito mais poderosa, porque ela te tira da culpa e te ajuda a entender melhor o que está acontecendo. E isso muda tudo. Porque quando você entende que toda fase é para fazer a mesma coisa, você para de se agredir por não estar igual o tempo inteiro. Eu vejo isso muito forte, por exemplo, na lua minguante. Muita gente sente mais cansaço nessa fase, mais vontade de se recolher, mais lentidão, mais dificuldade de sustentar certas tarefas, mais necessidade de silêncio, mais peso mental. E o erro está em achar que isso significa fracasso. E às vezes isso não significa fracasso nenhum, mas significa que a fase está pedindo limpeza, redução de ruído, descarrego, corte de excesso, reorganização. Só que a pessoa insiste em querer expandir quando ainda precisa limpar. E aí, sente atrito, peso, resistência, sente que está travando. Mas não porque seja incapaz, mas porque está tentando viver a fase errada do jeito errado. Ao mesmo tempo, existem fases em que a energia realmente muda. A lua nova, por exemplo, traz uma energia muito diferente. Ela já não fala tanto de corte, mas de plantio, intenção, recomeço, de abertura para uma nova direção.
A crescente começa a pedir fortalecimento, construção, ritmo, constância. E a cheia amplia, ela ilumina, ela intensifica, expande, potencializa. Quando você observa isso com verdade, percebe que a vida não está te sabotando o tempo inteiro. Ela está te mostrando que existe um ritmo mais inteligente de se conduzir. E eu acho isso muito importante, porque hoje existe uma pressão muito grande para estar sempre no mesmo nível. Sempre produzindo, sempre disponível, sempre forte, sempre pronta, no auge. Só que ninguém vive assim de forma real. Nós vivemos marés internas, nós vivemos oscilações, nós vivemos aberturas e recolhimentos. Nós vivemos fases de mais força e fases de mais sensibilidade. E quando você tenta ignorar isso por muito tempo, o resultado costuma ser culpa, exaustão e confusão. Talvez por isso tanta gente se sinta tão cansada. Não necessariamente porque sente demais, mas porque sente sem a compreensão do que está acontecendo. Percebe mudanças, mas não sabe interpretá-las. Vive os próprios ciclos, mas não sabe nomeá-los. E aí, o que poderia virar consciência, vira só peso. O que poderia virar direção, vira ruído. O que poderia virar autoconhecimento, vira autocrítica. E é justamente aí que a Lua pode deixar de ser apenas uma curiosidade e começar a se tornar uma linguagem. Porque quando você começa a observar a Lua como linguagem, passa a perceber que ela pode te ensinar muito sobre o seu próprio ritmo. Ela pode te mostrar quando é hora de reduzir, quando é hora de plantar, quando é hora de se fortalecer, de aparecer, de recolher a energia, quando é hora de limpar antes de pedir mais, e quando é hora de sustentar o que começou. E isso é muito profundo, porque organiza a vida de um jeito muito mais coerente. No meu olhar, a grande mudança não está apenas em saber qual fase da Lua está no calendário, mas está em perceber como essa fase reverbera dentro de você, como ela toca a sua energia, como ela toca a sua água interior, como ela toca a sua disposição, sua clareza, seu foco, sua sensibilidade e sua presença. Porque o mais importante não é decorar uma teoria, é aprender a se observar dentro do ciclo. E isso me leva a um ponto que para mim é central. A Lua mexe com as águas. Isso é algo que sempre foi observado. E se ela mexe com as águas da Terra, faz muito sentido pensar que ela também dialogue com a gente de forma muito mais profunda do que muitas pessoas imaginam. Nosso corpo é água. Nossa energia é fluida, nossa sensibilidade oscila, nosso campo se move. Então, quando você sente que certas fases te afetam mais, isso não precisa ser descartado como exagero ou como fantasia. Pode ser simplesmente percepção. Pode ser o seu corpo e a sua energia captando um movimento que a mente não organizou. Só que, de novo, perceber não basta. É preciso aprender a ler. E foi justamente dessa necessidade de leitura, dessa observação dos ciclos e dessa vontade de organizar a energia com mais consciência, que nasceu a forma como eu trabalho esse tema. Porque para mim espiritualidade não é só sentir. Também é interpretar. Também é conduzir. É saber o que fazer com aquilo que você percebe. E é por isso que eu sempre digo que nem toda fase pede a mesma resposta. Às vezes a resposta não é se cobrar mais, é limpar. Às vezes a resposta não é desaparecer, é reorganizar. Às vezes a resposta não é acelerar, é fortalecer a base. Ou até mesmo às vezes a resposta nem é pedir mais, mas é sustentar melhor o que você já começou. Quando você entende isso, a sua relação com a Lua deixa de ser superficial e começa a se tornar realmente transformadora. No fundo, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais tanta gente se identifica com esse tema. Porque existe um alívio muito grande em perceber que você não está necessariamente falhando o tempo inteiro. Talvez você só esteja
tentando viver tudo como se todas as fases fossem iguais. Talvez você esteja se cobrando uma expansão numa fase que pede mais limpeza. Talvez você esteja querendo clareza imediata no momento que ainda pede silêncio. Talvez esteja querendo força para fora, quando o campo ainda está pedindo reorganização por dentro. E quando essa consciência chega, muda até a forma como você se trata. Você para de se olhar com dureza e passa a se olhar com mais compreensão, com mais escuta, com mais inteligência espiritual. E isso não te deixa mais fraca. Muito pelo contrário, te deixa muito mais alinhada, porque você para de reagir à própria energia caótica e começa a conduzi-la com mais sabedoria. Então, se você vem sentindo que certas fases mexem muito com você, que em alguns momentos tudo flui e em outros tudo pesa, que às vezes existe mais sensibilidade, mais cansaço, mais lentidão, mais procrastinação, mais confusão, ou até mais necessidade de recolhimento, talvez valha a pena começar a observar isso de uma outra forma. Talvez não seja apenas uma questão de humor, de produtividade ou de personalidade. Talvez exista um ciclo falando com você. Talvez exista uma linguagem acontecendo. E quando você começa a aprender essa linguagem, muita coisa deixa de parecer aleatória. Eu acredito profundamente que a Lua pode ser uma grande mestre de leitura interna. Não porque ela vai resolver tudo por você, mas porque ela pode te mostrar como a sua energia se move, como os seus ciclos se organizam, como você pode se alinhar melhor ao momento que está vivendo. E isso, para mim, já transforma muita coisa. Então, se você também percebe essa conexão entre a Lua e sua energia, me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito saber como isso acontece para você. E se isso fez algum sentido, já se inscreve no canal e deixa o seu like para acompanhar os próximos conteúdos. E se você sentir que precisa de algo mais direcionado para a sua fase, para a sua energia, para o seu momento, existe também o protocolo lunar personalizado. O link está aqui na descrição do vídeo. Vejo você no próximo vídeo.